Olá, eu sou Alex Lima, sou professor de eletrônica e nós estamos aqui nesse treinamento de eletrônica básica, ao qual nós propomos, estar passando aí um conhecimento básico e hoje nós vamos estar falando sobre um componente elétrico ou eletrônico também, tá? Mas a princípio um componente elétrico que é o transformador, tá? Hoje nós vamos estar conhecendo aqui, vamos ter o entendimento de como ele funciona e em que ele pode ser aplicado, na eletrônica, ok? Lembrando que não só esse treinamento de transformadores, como os outros, que faz parte dessa grade de vídeos que tratamos de treinamento básico para eletrônica, você encontra essas informações na nossa apostila, tá ok? Se você ainda não adquiriu a nossa apostila, que você adquira para que você tenha aí o material de todo esse treinamento aí na sua mão, tá ok? Lembrando que a nossa apostila ela está muito mais completa do que as informações que eu estou passando aqui, ok? As informações que nós estamos passando nesse treinamento, entenda bem, de grande valor. É capaz de fazer uma pessoa ter um conhecimento básico da eletrônica. Mas eu sempre aconselho, tenha esse material aí na sua bancada, na sua mão, para que possa te facilitar aí o aprendizado e você vai acompanhar o treinamento aí na sua apostila, tá bom? E a apostila ela tem muito mais riquezas nas informações, tá bom? Então hoje no nosso treinamento de eletrônica básica, nós vamos estudar os transformadores. Vamos lá. O transformador, existem algumas funções para os transformadores, mas nós estamos tratando de um treinamento básico. Então nós vamos, para a eletrônica, nós vamos conhecer os dois tipos básicos, que é o transformador elevador e o transformador baixador. O transformador que eleva a tensão e o transformador que baixa a tensão. Então nós vamos conhecer apenas esses dois tipos de transformadores, ok? O transformador ele é um componente elétrico, é um componente eletrônico que que trabalha através da indução eletromagnética. Nós vamos entender isso aqui agora, tá bom? Vamos lá. O que é o elevador? O elevador é o que faz com que uma tensão pequena, como aqui 12 volts, você colocar 12 volts aqui, ele saia 110 ou 220 ou 300 ou 400 ou o tanto que você quiser de acordo com as especificações do transformador. Então, o elevador é o que eleva a tensão baixa para uma tensão maior, tá? E o baixador é o que faz a tensão alta baixar para a tensão baixa. Eu coloco 110, 220 aqui, ele vai sair aqui no outro enrolamento 12 volts. Então, nesse caso, você baixou. Então, o transformador ele tem a via de mão dupla. Ele pode aumentar ou ele pode simplesmente baixar a tensão. Essa vai ser as duas formas que nós vamos entender aqui. O transformador ele é utilizado nas fontes. Quando você tem aí um equipamento, uma televisão, um computador, inúmeros tipos de equipamentos que utilizam uma fonte, ele tem lá dentro um transformador que com certeza vai estar baixando aí de 110 ou 220, de acordo com a sua rede, para a tensão que o projeto ali necessita. Tá? Então você vai encontrar ele com muita facilidade. Haja visto que os equipamentos modernos, como os que estão saindo agora, eles já não utilizam mais transformadores desses, com o sistema de indução. Eles são fontes chaveadas, onde eles têm ali uma ponte retificadora, alguns capacitores que já fazem esse rebaixamento para a tensão que eu quiser, com reguladores de tensão e etc. Alguns projetos também usam transformadores pequenos de ferrite, ok? Nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Ou então um circuito com um transformador menor de ferrite, que tem a mesma capacidade, ou eles usam um circuito com diodos e capacitores para poder fazer um chaveamento aí com reguladores de tensão. Então vamos lá. Vamos entender então essa questão. Como que a primeira pergunta que assim que surge na sala de aula com os alunos é a seguinte: como que eu vou saber qual é o primário e qual é o secundário? Porque o transformador ele tem um rolamento primário
e secundário. Mas o primário é o que está aqui na tensão menor ou o que está na tensão maior? O secundário é o que está aqui ou o que está aqui? Vamos lá. Primário e secundário, ele vai, a ordem vai ser da onde está entrando a minha corrente. Se a minha corrente está vindo da minha tomada 110/220, então o enrolamento maior, da tensão maior, ele vai ser o meu primário, e o enrolamento onde está enviando, que está recebendo a tensão, ele vai ser o secundário. Se eu colocar aqui a minha tensão de 12 volts, se eu estiver fazendo a função de elevador de 12 volts para 110, aí o meu primário vai ser aqui, porque é sempre o sentido aonde a corrente está entrando. Se a corrente entrar pelo meu primário, ou melhor, pelos meus 12 volts, a tensão menor, então aqui na minha tensão menor vai ser o meu primário. E aqui seria o meu secundário, porque é onde sai. Se for a entrada da corrente vier daqui, então aqui nesse enrolamento será o meu primário e aqui na menor tensão será a minha secundária. Então assim, é assim que funciona quando você encontrar alguém falando de primário e secundário, quando se tratar de um circuito, você tem que, para você entender isso, você tem que saber como está sendo utilizado o transformador. Geralmente no equipamento, né, a entrada 110, que vai rebaixar para 12 volts, 9, 16, ou sei lá quanto for necessário para o circuito. Então, geralmente as pessoas colocam, né, a entrada da tomada 110/220 como primária e a saída secundária. Mas se você estiver trabalhando com no break ou o inversor de tensão, o primário vai ser aqui. Por quê? Porque as baterias vão estar enviando a carga para o meu transformador. Então, o meu primário, nesse caso de elevador, o meu primário vai ser aqui nos 12 volts, porque é por onde a minha bateria estará jogando a corrente e transformando e elevando para 110. Aqui no caso seria o secundário. Então assim, só para nosso conhecimento isso que é importante. Uma outra questão muito comum com os alunos na sala de aula é em saber quais são, como que se dá essa transformação, tá? Que é o ponto X desse estudo. Tá? Como que se esse enrolamento aqui, ele não se comunica com esse enrolamento aqui. Então, como que a corrente que entrar aqui vai sair aqui, ou vice-versa, a corrente que entrar aqui vai sair aqui? É como eu falei, a comunicação ela é feita através da indução eletromagnética. Se eu colocar aqui os meus 110 volts, a corrente elétrica, no próprio fio, ele já vem formando aqui um campo magnético. Quando essa corrente passa pelas espiras, que são fios esmaltados, enrolados na ferrite, tá? No ferro, ali, essas correntes elétricas elas vão ampliar o seu campo magnético, formando um grande campo magnético, nesse sentido aqui, olha, sempre nesse sentido aqui. Ela vai vir totalmente para cá. E ela vai formando, então, aqui um campo magnético. E ele é conduzido pelo ferro. A carcaça de ferro é que conduz o magnetismo. Automaticamente, quando esse campo atingir a outra bobina, ele automaticamente vai indo... A primeira bobina aqui, que seria a primária, que está recebendo a corrente, ela vai induzir a segunda a gerar a corrente. Ela vai transferir através do campo magnético para a segunda bobina, para o segundo enrolamento. Tá? Essa comunicação ela é feita 100% através da indução eletromagnética. O primário vai induzir através do campo magnético o secundário. Se for o primário, se a entrada for por aqui, a mesma coisa acontece. Ela vai gerar o campo magnético que vai induzir aqui o secundário, elevando a tensão. Ou a tensão elevada vai entrar no meu campo, vai entrar na minha bobina primária, vai gerar o campo magnético que vai induzir a minha bobina secundária, que vai abaixar a minha tensão para 12 volts, ok? Então assim, esse é de fato o funcionamento do nosso transformador, ok? Agora vamos lá, e como é que eu faço para saber como aqui vai dar 12 volts, se eu colocar aqui? É através de cálculos de voltas, de quantas vezes, quantas voltas, quantas espiras
tem o meu enrolamento. Então, assim, existe um cálculo para isso, porém isso é um estudo mais avançado, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, porque nós estamos tratando apenas de um treinamento básico. Tá? Então você vai ter um cálculo de voltas, de quantidade de voltas, de espiras em volta do ferro ou da ferrite, que ele vai, através dessa quantidade de voltas, nós vamos ter um cálculo, existe um cálculo para isso, para você ter exatamente os 12 volts, 9 volts, ou 16 volts, ou 19, e vice-versa. E a mesma coisa aqui no primário ou secundário, vai depender do uso do transformador. A mesma coisa existe uma quantidade de números de voltas, de espiras, né, de quantas vezes ele vai ser enrolado aqui em volta do meu ferro, né? Essa quantidade de volta que você faz em volta da ferrite é que vai determinar a minha tensão, ou para elevar ou para baixar. Então existe um cálculo, tá? Nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade, porque nós estamos tratando de um treinamento básico. Então, assim, essa quantidade de tensão, tanto na entrada ou na saída, seja alta ou seja baixa, vai ser de acordo com a minha quantidade de voltas que eu for dando em volta do ferro ali, que vai conduzir, né, o magnetismo. É basicamente isso aí. E como é que nós vamos identificar quando é tensão alta e quando é tensão baixa? A tensão alta, ela vai precisar de uma quantidade maior de voltas. Quanto maior a minha volta, maior vai ser a tensão, tanto para entrar quanto para sair, tá? E quanto menor a minha quantidade de voltas em volta do ferro, menor vai ser a minha tensão. Então, para mim poder alcançar os 12 volts, eu tenho uma quantidade menor de voltas no transformador do que o de 110. Então, assim é formado um transformador. Existe já uma máquina, um marcador de passo, um contador de passo que vai fazer ali a contagem dos fios que vão enrolar, dos fios esmaltados que vão estar enrolando aqui, para mim poder ter já 110, 220, 12, 16. Então cada um vai ter a quantidade de voltas para você identificar isso. Posso afirmar que quanto maior a tensão, maior o número de voltas. Quanto menor a tensão, menor o número de voltas. Isso aqui intercalado de um para com o outro, tá ok? É sempre de um para com o outro, tá? Então, assim, mais ou menos, nós tivemos então um entendimento do funcionamento do transformador. Se você for fazer uma fonte, você vai precisar de um transformador que vai baixar de 110 para 12 volts. Se você for montar um inversor, você tem uma bateria de 12 volts, você tem que ter um transformador com 12 volts, que vai colocar os 12 volts e vai sair 110 ou 220. O 110, 220 vai ser de acordo com esse enrolamento aqui, que é calculado. Você tem que ver as especificações desse transformador, tá bom? Então, assim, entendemos o funcionamento do transformador, tá? Acredito que nós tivemos, assim, uma noção básica de como isso funciona. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos estar manuseando esse transformador, tá? E nós vamos começar a desenvolver o nosso primeiro projeto, que é uma fonte, tá? Para ficar na bancada. Então, nós vamos montar. Ao término desse treinamento, nós vamos estar montando uma fonte aí de corrente contínua para corrente alternada, ou melhor, de corrente alternada que vem da tomada para a corrente contínua, para que tenhamos na nossa bancada uma fonte. É uma ferramenta para qualquer técnico, para qualquer pessoa que queira desenvolver na prática. Então nós vamos já, como um projeto final para o nosso treinamento, nós vamos fazer essa fonte, e essa fonte já vai ficar na sua bancada para os futuros projetos que nós formos desenvolver, tá bom? Então hoje nós finalizamos esse treinamento conhecendo o funcionamento do transformador, tá bom? Seja ele elevador ou baixador, tá bom? Então tá bom, pessoal, ficamos aqui, até a nossa próxima aula, um forte abraço, tchau, tchau!